Capa do livro Rainha Azul. Silhueta de perfil de mulher e menino abraçados. Meu nome é Márcia, eu sou autora do livro Conto de uma Rainha Azul, sou a mãe do Gustavo, diagnosticado com autismo há uns 8 anos. Gustavo tem 11 anos. Conto de uma Rainha Azul nasceu da necessidade que eu tinha de entender o autismo de uma maneira mais suave, menos dolorida e com mais esperança. A intenção dele era ficar na minha gaveta e de vez em quando eu pegava para ler. Eu conheci outras mães, outras pessoas e acabei contando e trocando a história da rainha com mais e mais mães. E comecei a ver o quanto aquilo produzia um sentimento de esperança, um sentimento de que o quanto a gente podia fazer para transformar aquela realidade, que muitas vezes ter só bons profissionais não bastava. Que a primeira mudança tinha que vir aqui de dentro, tinha que começar de casa. Se eu não acreditasse que a história podia ser assim, não tinha como ela ser boa, ela terminar bem, não tinha como eu escrever essa história de uma maneira positiva. Porta, em um cartaz, quarto do Gustavo. Márcio e Gustavo sentados no chão ao lado da cama. Eu escolhi o nome Rainha Azul devido ao azul ser a cor do autismo. O azul é a cor do autismo porque a maior parte das crianças, das pessoas diagnosticadas com autismo, a maior parte é de menino. E então o azul foi escolhido a cor do autismo. O livro fala de uma rainha que tem o seu príncipe, o príncipe Zarif, e que por um momento ela olha e ele não está mais lá. Aparentemente não está mais lá. E ela começa a procurar no reino desesperadamente seu filho. E ela tanto fez, desistiu algumas vezes, se cansou, pensou que fosse em vão, até que ela achou o tal lugar, que era um castelo, e que ela se surpreendeu, porque não era frio, não era escuro, não era sombrio, muito pelo contrário, ele era muito agradável, era silencioso, as cores eram bem distribuídas, tudo era previsível, organizado e confortante. Tão confortante que ela teve vontade de ficar lá, porque lá era muito melhor que no reino. Lá tudo era organizado para o príncipe Zarif. O príncipe Zarif lá não era cobrado, o príncipe Zarif lá não tinha desafios, não tinha nem muito calor, nem muito frio, tudo era ameno. Só que, com o tempo, a própria rainha sentiu falta do reino, porque o sol, às vezes, muito quente, faz a gente sentir aquele calor gostoso, o frio, às vezes, faz a gente se aconchegar, então esses nuances da vida fazem a gente aprender. E ela sentiu falta do reino. Então ela decidiu que ela não ia ficar no castelo com ele, embora fosse muito bom. Ela ia voltar para o reino, ia bolar um plano, que ela chamou do Plano dos Quatro Tempos, e ia resgatar não só o seu filho, o príncipe Zarif, como outras crianças e adultos que ainda estavam lá e que mostravam vontade de olhar pela janela, mostravam vontade de viver no reino. Sentiam, às vezes, alguma vontade de voltar e passar um tempo no castelo, mas tudo dentro de uma normalidade, digamos assim. E assim ela fez. Então ela fez os quatro tempos, ela juntou teatro, música, pintura e muito amor, e bolou um plano e executou o plano dos quatro tempos nos jardins do castelo. E aos poucos algumas crianças foram saindo, outras ficaram um pouco desconfiadas, Príncipe Zarif já estava na janela, outras crianças saíram do castelo para pintar os quadros e ela, com essa história toda, ela percebeu que ela tinha muito mais a aprender do que a ensinar. E que quando eles começaram a pintar as telas, foi ela que se apaixonou pela história, foi ela que ouviu uma história, não foi ela que contou essa história. Desenho em preto e branco de duas mulheres e duas árvores. Elas penduram bandeiras e uma tela no tronco. Quando eu escrevi A Rainha, eu tive muito cuidado em relação a uma dificuldade que eu tinha entre incentivo e respeito. O que era incentivar e o que era respeitar. Toda vez que eu empurrava o Gustavo para dentro de uma festa, eu me perguntava, eu estou incentivando ou eu estou desrespeitando a personalidade dele? Eu nunca botei na história que o castelo parou de existir, que o castelo ficou vazio, porque eu acho o castelo muito importante e muito agradável.
Eu penso que a gente tem que encontrar um meio termo, um tempo para incentivar e para respeitar. No chão do quarto, cobertos por um pano colorido, uma pessoa de chapéu, Gustavo com uma peruca e Márcia segura a cobertura. A minha relação com o Gustavo não é muito diferente do livro. Eu interajo com ele dessa maneira realmente bem mais lúdica. Enfim, a gente pode cantar, a gente pode dançar. O meu filho adora fantasia, ele adora fingir. Minha ferramenta com ele é o brincar. Eu uso com o Gustavo o tempo todo. Eu acredito que se não for pelo prazer, não vai ser por lugar nenhum. Olha aqui a sua máscara. O Gustavo é o Hulk. Então a mamãe vai ser o Homem-Aranha. Oi, Hulk. Caramba, Hulk, você tá muito verde. A Daniele, a fono do Gustavo, usa muito desse recurso, muito da ferramenta do faz de conta, da brincadeira, da fantasia, para trabalhar com ele. Meu nome é Daniele Damasceno, sou fonoaudióloga do Gustavo. E todo esse trabalho lúdico que a família faz com ele facilita muito o trabalho da fonoaudiologia também. Porque a gente trabalhar a linguagem, tanto a expressão quanto a compreensão da linguagem para a criança, é muito legal você usar o lúdico. Na verdade, a gente precisa usar o lúdico, porque a criança não vai focar a atenção, não vai se interessar se não for algo que ela goste, se não for algo muito interessante para ela. Daniele faz cócegas em Gustavo, que está em uma cadeira com um sapo de pano na mão. O que eu fico mais feliz na evolução do Gustavo é em relação ao comportamento dele. Hoje o Gustavo é muito mais calmo, mais tranquilo, mais feliz. E esse era o meu objetivo, que ele fosse feliz, seja em que condição for, mas que ele receba tudo com muito prazer, que as coisas dentro do nosso reino funcionem de uma maneira feliz para ele e para mim. E hoje a gente chegou nesse ponto. Gustavo beija a mãe e apoia as bochechas nas mãos. Quem quiser saber mais sobre a história da rainha, é só entrar no site www.rainhaazul.com.br ou mandar um e-mail para mim no maiscorrea@yahoo.com.br ou ligar para o telefone 21, no Rio de Janeiro, 7146-6656, para trocar a história do seu reino com o meu reino.